Queridos amigos, irmãos, é com muita alegria que saudamos a todos, agradecendo pela oportunidade de estarmos com vocês nesse momento, compartilhando dessas reflexões, desses instantes em que paramos a nossa rotina do dia a dia, das nossas tarefas, para refletirmos, analisarmos a nossa realidade espiritual, transformando-nos a cada dia em criaturas melhores e mais felizes. É com esse sentimento de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos que gostaríamos de pedir licença para que juntos possamos elevar o pensamento ao nosso Pai e Criador, pedindo que possa trazer a cada um de nós seus bálsamos consoladores de paz, de luz, para que cada um receba, na medida das suas necessidades, aquilo que precisa para ter força, coragem, bom ânimo para seguir em frente. É com este pensamento que nós iniciamos a nossa breve fala deste momento em que aqui estamos. Bom, meus amigos, minhas amigas, nós convidamos a todos hoje a refletirmos juntos a respeito do capítulo 17, item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Sede Perfeitos, no item que trata do homem no mundo. Esse título, O Homem no Mundo, ele fala da criatura humana, do ser humano. Este é o sentido para a palavra homem, como é empregada na codificação. Como esta criatura, ela se coloca, como ela atua, como ela participa, se posiciona no mundo de provas e expiações aonde vivemos. Não raro este é um conflito íntimo que muitos de nós vivemos em diferentes momentos da nossa caminhada. Qual será a postura do cristão, no espírita, diante deste desafio? Diante deste conflito? Diante da pandemia? Diante das eleições? Diante das dificuldades no lar, na vizinhança? Enfim. Quando nos pegamos pensando a respeito destes posicionamentos, ou da forma como nos conduzimos nas questões práticas do cotidiano, das festividades, da participação social, no trabalho, é natural que nós busquemos, já que somos espíritas, nesta doutrina, as referências para esse comportamento. E nós encontramos em O Livro dos Espíritos, já na sua terceira parte, no item 614, uma pergunta de Allan Kardec, respondida pelos benfeitores espirituais, onde o codificador diz o seguinte: que se deve entender por lei natural? Vejam, esta é o primeiro capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, neste primeiro capítulo, Kardec busca estabelecer o que é a lei. E essa lei, ela vai se apresentar de duas formas, ou com duas faces. Ambas são leis divinas, mas têm abordagens diferentes por parte dos homens. A lei material, que trata dos fenômenos da matéria, a lei da gravidade, a lei de repulsão ou de atração, as leis da eletrodinâmica, da eletrostática, enfim. E também as leis morais. A palavra moral, apesar de que às vezes nós olhamos com certo ranço de moralismo, na verdade ela significa oposição àquilo que é material. Então, de um lado nós temos a lei material, que trata das questões da matéria, de um outro lado nós temos a lei moral, que trata das coisas do espírito. E a resposta dos benfeitores à pergunta de Kardec sobre o que é ou como podemos entender a lei natural é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejam a profundidade e a simplicidade da resposta.
Se buscamos a felicidade, precisamos encontrar a referência para esta felicidade na lei divina, porque ela prescreve o que devemos fazer ou não. Esta é a nossa bússola. Este é o nosso mapa para seres humanos no mundo que desejam alcançar a plenitude, a felicidade, sem que isso se torne pedra de tropeço. Como um texto também do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da felicidade e a infelicidade real, nós lembramos que nem sempre aquilo que consideramos alegria ou exaltação é realmente felicidade. Felicidade é algo mais profundo. Aquilo que realmente é necessário para que nós sejamos minimamente felizes neste mundo é aposto necessário quando falamos das questões materiais, mas também a consciência tranquila e a fé no futuro quando falamos das questões morais ou espirituais, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. Então, se nós buscamos o equilíbrio da vivência segura entre espírito e matéria, uma vez que nós não somos apenas espírito enquanto estamos encarnados, nós somos em essência espírito, mas vivemos a experiência material. E ao estarmos na matéria, naturalmente que nós somos um ser trino, um ser mais complexo, que precisa lidar com as questões da matéria, apesar da sua estrutura que é intermediária, que é o perispírito, e no final das contas, aquilo que realmente somos, os pensamentos, os sentimentos, que são os atributos deste que é o espírito. Esse conjunto trino, espírito, perispírito e matéria, configura o homem. O homem no mundo é um homem que está em contato com as suas próprias dificuldades, com seus próprios desafios ou imperfeições. Quando nós nos colocamos em contato uns com os outros, nós fazemos uso das faculdades que temos para comunicar, para atuar, para perceber. E naturalmente que as nossas ações, percepções e a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa escrita, ela vem impregnada desses valores ético-morais que já adquirimos. Sejam bons as virtudes ou nem tanto os vícios. Mas quando esse caldo de virtudes e vícios se reúne em uma sociedade, a média destas virtudes e destes vícios estabelecem o nível evolutivo daquela civilização, daquele povo, daquele orbe. Por isso nós podemos dizer que a Terra é um mundo de provas e expiações, porque aqui ainda sobrepuja o mal sobre o bem. Então isso também indica que em nós sobrepuja o mal sobre o bem. Muito cuidado que nós precisamos ter ao observarmos isso. Isso não indica ou significa que nós sejamos seres perversos. Em geral, nós somos bons, somos pessoas boas umas com as outras, cumprimos as regras, as leis, somos criaturas até amoráveis em alguns momentos, mas aquele sentimento profundo com o qual nós lutamos, aquele desejo íntimo com o qual nós nos debatemos, é que estabelece como nós reagimos nos momentos desafiadores, nos momentos que nos exigem calma, cautela, pacificação para a tomada das melhores decisões. É aí que nós temos, não raro, nos equivocado, nos momentos difíceis. Porque demais, quando as coisas estão bem, nós estamos bem. As circunstâncias, elas não deveriam indicar o nosso estado íntimo. O nosso estado íntimo deveria indicar as circunstâncias. Como eu me sinto deveria depender apenas de mim mesmo, e não dos outros ou do mundo onde eu vivo. No entanto, como nós ainda não alcançamos esta plenitude do sentimento, do pensamento, é natural que tenhamos dúvidas, questionamentos sobre como nos portar, nos posicionar no mundo onde vivemos. E nós buscamos nesse texto, do capítulo 17, item 10, que trata do homem no mundo, a resposta para estas indagações. Como nós nos posicionamos diante dos desafios que todos enfrentamos no mundo onde vivemos.
Este texto, ele nos apresenta um roteiro seguro para como nos comportarmos, para como agirmos no mundo onde vivemos, de modo a respeitar a lei natural ou divina. E nós identificamos, dentre aquelas 10 leis apresentadas por Kardec e os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos pelo menos 3 leis que são fundamentais, todas são, mas que são fundamentais, basilares, para que a vida em sociedade se estabeleça de uma forma harmônica entre os valores que a matéria nos exige, das necessidades do corpo, das necessidades sociais, e aquilo que realmente é a necessidade profunda e verdadeira do espírito imortal. Veja, estamos falando, meu amigo, minha amiga, de necessidades, não de desejos. Porque desejos, caprichos, todos temos, aos montes. Nós queremos coisas que não precisamos, na quantidade que não é necessária. Isso não atende à necessidade nem física, tampouco espiritual. Não é disso que nós iremos falar. Nós estamos falando de necessidades que precisam ser atendidas. As necessidades fundamentais, seja do corpo, seja do espírito. A primeira lei que nós destacamos desse texto é a lei de trabalho. Ora, nós atuamos no mundo transformando o mundo. Toda vez que nós transformamos o mundo, por menor que seja essa transformação, é trabalho que nós estamos fazendo. E cabe também nós destacarmos que trabalho, na definição trazida pelos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, é toda a ocupação útil. Então, nós não estamos falando exclusivamente da atividade profissional. Nós não estamos falando apenas do trabalho remunerado. Nós estamos falando de qualquer coisa que seja útil para nós e para o nosso semelhante, especialmente quando olhamos à luz do espírito imortal. Quando nós encaramos a realidade como espíritos, aquilo que é útil para o homem encarnado talvez não seja tanto para aquele que continuará existindo depois que o corpo perecer. Isso muda as perspectivas de útil ou de utilidade, de adequado ou inadequado, porque passamos a olhar mais longe. Nosso olhar vai mais longe, é mais distante, conseguindo penetrar, compreender a realidade sob uma outra ótica, muito mais profunda e abrangente. O homem enxerga até onde os limites do seu corpo conseguem enxergar e vai até onde os limites deste corpo, o que este corpo pode ir, enquanto que o espírito pode ir ao infinito. Porque para ele não há distância e não há tempo. Ele existe e continuará existindo independente do corpo. Então esse trabalho, ocupação útil, precisa ser encarado especialmente à luz desses valores ético-morais, das virtudes que nós precisamos adquirir. Todo o trabalho que me permite tornar-me mais paciente, tornar-me mais alegre, mais feliz no trabalho que eu faço. Todo o trabalho que me permite ser mais solidário, fraterno, amigo, é ocupação útil, porque está me permitindo melhorar-me como espírito imortal. Mas será que eu consigo fazer isso na ocupação material que é necessária? Porque nós precisamos do trabalho, da ocupação útil, segundo a matéria, porque é ela que nos remunera, que nos dá a possibilidade de ganharmos o pão de cada dia que nos sustenta a existência material. Certamente, quando nós trabalhamos com ética, com respeito, quando nós trabalhamos observando a lei, observando para que não sejamos aquele que, na busca por ascensão na sua carreira, acaba pisando no outro, diminuindo o outro, fazendo aquilo que no popular nós chamamos de dar carteiraço,
porque nos identificamos mais com a profissão do que com aquele que realmente somos. Aí nós nos identificamos como o médico, o advogado, o profissional disso, o profissional daquilo. E às vezes fazemos isso no sentido de depreciar aquele que não tem as mesmas qualificações acadêmicas, técnicas, profissionais do que nós. E tivemos a oportunidade, graças a Deus, de construirmos talvez uma carreira, talvez uma qualificação técnica e acadêmica. Quando nos identificamos mais com os títulos do que com a essência, aquilo que realmente somos, nós estamos lançando mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, usando esse orgulho e essa vaidade como um instrumento de tormento para o outro, como uma forma de dominação, como uma forma de indicar limites ao diálogo. No momento em que nós usamos desse carteiraço, nós estamos dizendo: até aqui, tu podes ir, depois disso não vamos mais dialogar, porque eu não estou aberto aos argumentos, eu já sou o dono da verdade. Vejam só a soberba, o orgulho, o egoísmo. Quando nós agimos assim, certamente que não atendemos os imperativos da lei divina. Esse trabalho não é útil. Agora, quando nós nos esmeramos para fazer o nosso melhor, para atender bem aquele que recorre aos nossos serviços, entendendo a necessidade do outro com empatia, com respeito, com carinho, por mais simples que seja a nossa ocupação, ela é útil. Porque aí nós lançamos mão das virtudes, da abnegação, do respeito, da paciência, da caridade. Vejam só, o tom. Então não é uma questão de cargos. O tom que nós damos ao trabalho está no encargo, na forma como nós fazemos. Não é o que eu faço, mas como eu faço. E diz o texto do Evangelho que, ao concluirmos a tarefa, que possamos agradecer a Deus. E aí nós lembramos uma outra lei, que é a lei de adoração. A lei de adoração, que nos coloca em contato com este Criador, um contato que se estabelece maiormente através da prece, ela nos lembra que façamos, seja lá o que for, no mundo onde estamos, nós só o podemos, graças a Deus. Sem a sua vontade, sem a sua permissão, não faríamos absolutamente nada. Não teríamos sequer a oportunidade da vida, de estarmos encarnados neste mundo e, apesar das dificuldades, certamente o imploramos para aqui estar. E se temos esta oportunidade, precisamos agradecer àquele que nos permite, que nos dá esta oportunidade. Então, agradecer a Deus sempre. Agradecer pelo trabalho feito, pela tarefa concluída. Por mais que nós tenhamos as nossas inconformidades, por mais que naturalmente tenhamos o desejo de mudar muitas vezes o próprio trabalho que nós realizamos, um desejo que é salutar até um certo ponto, porque nos desacomodamos e buscamos fazer sempre melhor. Isso é positivo. Quando buscamos a satisfação da vaidade, do orgulho e do egoísmo, precisamos tomar muito cuidado, porque, como dizíamos antes, é a qualidade, é o tom desse sentimento que nos anima, do desejo, que vai ditar quão útil é esse trabalho. Então rendamos graças a Deus pela oportunidade de fazer o trabalho que fazemos, pela ocupação útil que temos, pelas relações que estabelecemos neste mundo, pela aquisição dos bens que temos, sejam materiais ou imateriais. Render graças a Deus. Lei de adoração. E chegamos na terceira lei que identificamos nesse texto, que é a lei de sociedade. Naturalmente, nós vivemos em sociedade. É impossível ignorarmos o fato de que sozinhos nós não sobreviveríamos. Sozinhos
nós teríamos imensas dificuldades de atender mesmo às nossas necessidades. As funções sociais nos permitem que nos especializemos em determinadas atividades para que uns possam ajudar os outros sem que ninguém se sobrecarregue além do ponto em que a sua função exige. Imagine que nós tivéssemos que fazer tudo. Que eu tivesse que ser o meu próprio médico, o meu próprio advogado, o meu próprio freteiro para fazer uma entrega de algum produto, o meu próprio caixa do supermercado. Eu teria que ter o meu próprio supermercado. Vejam o ridículo do raciocínio. É impossível nós imaginarmos um mundo assim, em que nós fazemos tudo. Pois bem, quando levamos a esse extremo, a essa situação que nos faz pensar como seria um mundo onde todos fizessem tudo, nós concluímos muito rapidamente que este mundo é impossível de existir. E que sim, nós precisamos uns dos outros, porque nos completamos. Completamos as nossas qualidades, as nossas competências. E aonde o meu vício ainda fala mais alto, a virtude do outro vem para me ajudar. Aonde a minha virtude está se estabelecendo com mais força, ela serve de âncora, de amparo para aquele que muitas vezes precisa do nosso auxílio. Não seja nas atividades práticas do dia a dia, seja na elevação espiritual que todos buscamos, o contato social nos permite esta ajuda mútua que faz com que nos tornemos, a cada passo que damos, criaturas um pouco melhores. E isso é trabalho íntimo. A elevação do espírito é tarefa sua. Ele não pode transferir o seu progresso espiritual para ninguém, mas ele também não consegue fazê-lo sozinho. Vejam só que interessante. Nós apenas progredimos pelos nossos próprios esforços, mas não conseguimos fazê-lo sem que estejamos vivendo em sociedade, porque precisamos uns dos outros. E o grande desafio que esse texto trata, e que nós gostaríamos de abordar agora, é que ele faz essa costura entre a lei de trabalho, de adoração, de sociedade, trazendo esses elementos de forma esparsa no texto que nós agrupamos, mas ele trata com mais ênfase no equilíbrio que nós precisamos manter entre estas leis. Porque o homem que só trabalha não descansa. O homem que só agradece a Deus dos lábios, esquece de fazê-lo pelos seus esforços. Aquele que apenas busca no convívio em sociedade atender às suas necessidades, esquece que em algum momento também é necessário voltar-se para dentro de si, fazer aquela jornada íntima do olhar para dentro, do autoconhecimento. Então, apesar de nós identificarmos a importância do trabalho, da adoração e da lei de sociedade, do convívio social, nós também identificamos a necessidade do repouso, a necessidade da ação e não só do agradecimento ou da fala que vem desassociada do esforço, tanto quanto nós precisamos uns dos outros, da vida em sociedade, mas também precisamos ter o nosso tempo, ter um momento da nossa reflexão íntima. E isso tudo pode acontecer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Essas ações elas podem estar acontecendo juntas. Enquanto eu trabalho, eu reflito sobre mim mesmo. Enquanto eu atuo, eu convivo em sociedade. Enquanto eu descanso, eu repouso também. Então, como nós, espíritas, que conhecemos estas leis, precisamos nos portar, nos conduzir neste mundo diante dos desafios que a vida tem nos apresentado. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer a título de reflexão e destaque é que nós não vamos encontrar questões fechadas. A doutrina espírita, ela
prescreve as leis, realmente prescreve, ela estabelece a necessidade de observarmos a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de liberdade, de igualdade e todas as outras leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, mas ela não prescreve comportamentos. Ela não nos diz como aplicar essas leis. E às vezes nós nos equivocamos buscando o apontamento sobre como agir segundo esta lei. Nós não vamos encontrar esses apontamentos. Nós não vamos encontrar textos que nos digam como agir e nós não vamos encontrar companheiros espíritas que nos digam isso. Esse não é o trabalho do espírito. O nosso papel é de compreender os princípios que estão por trás daquela lei, daquele ensino, e refletir sobre como eles poderiam ser aplicados nos diferentes momentos da nossa vida. Este sim é um exercício mais saudável, porque as circunstâncias da vida elas mudam muito. Vejam só, como era a vida, o cotidiano daqueles que viviam no século XIX, sem internet, sem redes sociais. É muito diferente da vida que vivemos hoje e certamente aqueles que nos sucederão daqui 100 anos vão olhar para trás e dizer: nossa, que vida diferente é essa que nós vivemos hoje. Então não há como prescrevermos comportamentos diante de cada circunstância da vida, porque seria inútil. As circunstâncias da vida mudam todos os dias. Então, quando nós compreendemos os princípios que estão por trás da lei, do ensinamento espírita, nós ganhamos alguma confiança, algum recurso que nos permita saber como agir, como decidir a partir desses princípios, olhando para esses princípios, observando esses princípios. E o que este texto do Evangelho, no capítulo 17, item 10, nos diz é que nós podemos, sim, usufruir daquilo que o mundo nos oferece, com equilíbrio, com ponderação. Os prazeres que o mundo nos oferece, as alegrias que o mundo nos oferece. Mas, faz a ressalva, sem que isso desatenda os nossos compromissos espirituais. Porque aonde nós nos excedemos no trabalho e esquecemos do repouso, o corpo adoece. Aonde nós nos excedemos do repouso e esquecemos do trabalho, também adoecemos, se não do corpo, do espírito. Atrofiamos a nossa musculatura do pensamento. O nosso raciocínio fica mais lento. Nós desperdiçamos os recursos que temos quando não utilizamos de forma adequada. Então, o homem no mundo, na visão espírita, não é um homem afastado do mundo, apartado das questões da realidade social. Não, ele é um homem, uma mulher, um ser humano que participa do mundo onde ele vive, sem jamais esquecer estes valores. Sem esquecer a lei de justiça, amor e caridade que resume todas as leis. Então, se o meu repouso necessário ao corpo passa a se tornar omissão com os meus deveres enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto espírita, muito cuidado, porque daí nós estamos excedendo aquilo que é repouso e desatendendo a lei de trabalho, desatendendo a caridade que precisamos ter uns com os outros. Quando nós buscamos a satisfação dos prazeres materiais e para isso nos excedemos nos limites da lei de liberdade, liberdade essa que é cerceada toda vez que nós nos embriagamos, seja do prazer físico, sensorial, nos embriagamos pelo saber. A embriaguez, de um modo geral, ela cerceia a nossa liberdade porque vai nos deixar incapacitados de ver aquilo que está à nossa frente. Vai literalmente nos tirar do jogo, da possibilidade de compreender a realidade de uma forma mais ampla,
porque nós decidimos não ver. Então, há um limite entre o que é relaxamento, descanso merecidos e aquilo que é relaxamento no sentido pejorativo da palavra, em que nós esquecemos dos compromissos, abandonamos os nossos valores morais na busca daquilo que não é necessidade para o espírito imortal. Então, viver no mundo com equilíbrio, com ponderação, com moderação, é possível sim, mas estudemos as leis, observemos os princípios e busquemos encontrar se esse princípio, aplicado na vida prática, como ele pode ser atendido, ou se, diante de uma determinada situação, nós não estamos desatendendo um princípio, desatendendo a caridade, desatendendo a justiça, desatendendo o amor. Vejamos, cada um de nós precisa fazer a sua análise, a sua avaliação, porque no final das contas é a nossa consciência que vai julgar os nossos atos. Busquemos sim o auxílio desta doutrina que tem nos permitido mudar estes valores, que tem servido de base para as nossas decisões. Sempre que nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma decisão com base em valores. Quais são os nossos? Esperamos que sejam os valores do Cristo. E lembrando daquele que nos ensinou que a sua paz não é a paz do mundo, que a sua paz exige uma dose de esforço, de abnegação, às vezes saber dizer não para os convites que o mundo faz, às vezes dizer sim para convites que a maioria das vezes nós gostaríamos de dizer não, porque entendemos a necessidade, ultrapassando em muito os nossos desejos. Já não somos nós que decidimos apenas com base na experiência do aqui e do agora, mas é o espírito imortal que somos, decidindo com a base daquele que sabe que continuará existindo para sempre. E as decisões precisam estar em compasso com as verdades que este mestre nos ensinou, porque do contrário, ali na frente, a infelicidade, a intranquilidade, o medo, o desespero nos visitam, porque é da lei. Se as cumprimos, teremos a felicidade e a paz. Se não a cumprimos, o tormento, porque toda vez que nos excedemos, ultrapassamos os limites. Há uma sinalização que é a dor, que possamos buscar no nosso mestre, nos ensinamentos que essa doutrina tem nos oportunizado, os recursos para transformarmos o mundo, que hoje é de provas e expiações, um mundo melhor, que parta do mundo íntimo de cada um, pelo exercício diário de aplicarmos estas leis nas decisões e nas ações do dia a dia, e assim, certamente, alcançaremos a paz que o Cristo nos legou. Meus amigos, meus irmãos, nos despedimos desejando a todos muita paz.